Na verdade, já estamos no horário, né? E se estiver tudo segundo o seu acordo aí, nós já podemos começar dentro dos próximos minutos. Oi, meu amigo, tudo bem? Oi? Oi, como você está? Tudo bom? Tudo bem? Eu estou bem, e você? Com saudade de você, rapaz. Já está andando na bicicleta? Amém. O pessoal está entrando aí, bicho. Se eu quiser comer Quem chega atrasado, come poeira. Né? Então eu vou iniciar aqui a gravação. Eu vou pedir que o senhor faça uma oração e nós já começamos, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em total dependência do Teu Espírito Santo. Queremos ouvir a voz, que o Senhor traga o entendimento, traga a revelação da Tua Palavra, pela instrumentalidade, meu Deus, do Espírito Alto, que tudo aquilo, meu Pai, que já está no espírito dele, venha ao encontro das nossas necessidades. Quero Te glorificar, Te exaltar, e nosso coração está aberto para ouvir Tua voz. Em nome de Jesus, eu repreendo, anulo, eu cancelo agora toda e qualquer tentativa e ação do inimigo para tentar nos distrair do entendimento e da concentração na palavra que será ministrada. Eu oro assim, Senhor, no nome de Jesus, que assim seja para a Tua glória. Amém. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, que a doce paz do Senhor possa inundar os nossos corações e nós possamos ter nesse dia uma aula com aproveitamento, que nós possamos ter um bom aproveitamento daquilo que o Senhor tem para nós. Surgiu no meu pensamento a semana passada de me oferecer ao pastor Ricardo e estarmos aqui falando algum assunto e a necessidade surgiu de nós falarmos sobre família. Então nós vamos estar aqui 3 dias falando sobre família. Sou grato a Deus pela oportunidade de poder servir os irmãos, junto com o apóstolo Ricardo, que é o vosso pastor, e também aqui me auxiliando sempre o pastor João Édipo, que está conosco aqui. E apóstolo Ricardo, a vaga para algumas pessoas que eu achei que fosse importante eu convidá-las. Então 3 ou 4 pessoas eu incluí aí no grupo, e vocês estão incluídos no grupo da Igreja Apostólica Viva de Capinópolis, Minas Gerais. Também sou grato a Deus pela oportunidade de ter conhecido o apóstolo e a sua família e essa comunidade e poder hoje servir vocês. E eu queria, nesse primeiro encontro nosso, falar sobre a teologia da família. Talvez você queira anotar aí a teologia da família. Nós vamos tratar aqui em 3 dias, acredito que as nossas aulas vão passar de 1 hora, porque o assunto de família é um assunto muito longo, ninguém é capaz de esgotar esse assunto em uma única ministração. Então, nós estamos dispostos a gastar um bom tempo aqui e aplicar esse tempo para que você possa tirar lições para a sua própria vida. Eu pediria aos irmãos que você pode abrir a sua imagem, não haverá problema para nós. Nós estamos transmitindo e a quem gera peso é quem transmite. Então você pode abrir a sua imagem, porque eu estou vendo apenas o rosto do Hermano e o rosto do José Carlos. Os outros se esconderam e eu quero ver seu nariz aí para mim poder falar olhando no seu rosto. A Priscila, agora já estou vendo a Priscila. E os demais aí, por favor, abre a tela aí, porque ficar falando para a parede não funciona. Cristiane Mendes, também já estou vendo o seu rosto.
E a todos que estão aí, vamos lá, abre sua câmera. Ó, o apóstolo, rapaz, agora deu peso aqui, né? Glória a Deus. Pode abrir as câmeras, por favor, que vai... Ó, Ruby Slay também abriu, Rosa, Eduardo, amém. Vai dar possível de nós ir interagindo aqui. Acredito que nós vamos ter no final um espaço para alguma colocação, alguma pergunta que venha a ser baseado naquilo que nós estamos falando. Amém? Então, vamos iniciar. Se você tem uma Bíblia na sua mão ou aí na sua mesa, ao acesso da sua mão, abre em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Se você for anotar, eu no final vou te dar o esboço, tá bom? Eu já mandei ele para o apóstolo, acho que o apóstolo já deve estar com ele na mão, né? Mas eu não vou dar agora, senão você se distrai. E às vezes você não vai apontar os apontamentos necessários que você poderia apontar. Então, senão você fica confiando nos meus apontamentos e aí você não aponta corretamente o que você gostaria. Então, você vai ouvindo a palavra, você vai fazer os apontamentos, depois eu vou te mandar o esboço bem completinho, que é um capítulo de um livro que eu quero falar sobre a teologia da família. Deus me deu alguns temas. A próxima aula nós vamos falar sobre a cadeia da felicidade e assim por diante. Nós temos muito assunto para tratar com família. Então, caneta na mão, né, papel na mesa, a caneta na mão, porque ninguém aprende só ouvindo. Se você não escrever, pode ser que você esqueça. Não confie apenas na sua memória. Hebreus capítulo 1, e vamos iniciar a nossa primeira ministração. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Toda a Escritura ela é muito profunda, é impossível um versículo só, ele vai dar conteúdo para falarmos a vida inteira. Mas o que eu queria destacar a princípio, tratando-se de família, o primeiro modelo pelo qual Deus falou ao homem, está o texto dizendo, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Preste bastante atenção já no início. Deus outrora falava com a humanidade através dos pais. Tendo Deus falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. O primeiro modo pelo qual Deus falou ao homem foi através dos pais. Deus falava através dos pais. Ei, você que ainda não é papai, ainda não é mamãe, deixa eu dizer uma coisa para você, você não nasceu na família errada. Você não obteve um pai errado. O profeta João que está conosco aí nos auxiliando, vocês ainda vão ter o prazer de ter ele aí com vocês logo, logo. Ele foi conhecer o seu pai aos 28 anos. Nós fomos lá para ficar 2 dias para ele conhecer o pai dele. Ele conheceu o pai na noite em que nós chegamos. O seu pai ficou muito contente e dormiu no bordel. Só no outro dia, no segundo dia, que nós fomos encontrar ele. Então, foi 28 anos e mais um dia de espera para que o João encontrasse o seu pai. O João é uma pessoa que poderia ter feito muitas coisas erradas na vida e dizer assim, eu não tive pai. No entanto, eu vi ele chamar a atenção de alguém muito próximo de mim, dizendo assim, olha, eu nunca usei droga, eu nunca bebi, eu nunca roubei, eu nunca fui moleque, malandro.
e eu não tive pai. E você tem pai, o seu pai é um homem de Deus, e você está dando desculpa para mim que você está fazendo as coisas erradas porque não tem pai. Então, o João para mim é um modelo de que Deus não erra quando nos dá um pai. Na verdade, Deus só precisa de um homem para fazer a conjunção carnal. Se o seu pai foi um bêbado, se o seu pai foi um homem violento, se o seu pai foi um homem maldizente, isto com certeza afetou sua vida, porque Deus queria que os nossos pais fossem a imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, nem todos nós tivemos um pai que teve uma boa imagem, uma boa semelhança de Deus para representar para nós. Mas é através deles que Deus vai falar conosco. Explica melhor, vou explicar. Ainda que o seu pai seja uma pessoa desconectada da comunhão com Deus, que não exerceu nenhuma intimidade, nenhum conhecimento com a Escritura, mas através da sua sujeição, através da sua obediência, a vida de uma pessoa pode ser alcançada com a bênção de Deus quando este filho aprende a ouvir Deus falar através do seu pai ou dos seus pais, porque Deus fala através dos pais. E isso é tão profundo que quando você vai para a escola, lá é a extensão da autoridade do seu pai. Quando você vai para o trabalho, o seu chefe, o seu patrão, é a extensão da autoridade do seu pai. Quando você está no convívio civil, as autoridades civis, militares, seja elas do campo executivo, legislativo, judiciário, eles são a extensão da autoridade sobre a sua vida. Você vai para a igreja e o sacerdote é a extensão do seu pai. Por isso, primeira vez que Deus vai falar de honra na Bíblia, ele não pediu honra para si, ele não pediu honra para sacerdotes, ele não pediu honra para profeta, ele não pediu honra para anjos, pelo contrário, ele disse: honra o teu pai e a tua mãe. Honra os teus pais. Por quê? Porque toda autoridade que nós tivermos debaixo da terra é uma representação dos nossos pais. Por você não ter um pai que foi correto, talvez por você ter um pai bêbado, por talvez você ter um pai que espancava, não te dá o direito de você ser um rebelde na escola, de você ser um rebelde com as autoridades, de você ser um rebelde com o pastor, de você ter um rebelde com o professor. Por quê? Porque através dos pais, Deus fala com a humanidade. Em Gênesis capítulo 2, versículo 8, está escrito: então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do oriente do Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista, e boas para comer, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. Esses dois textos vai nos afirmar muitas verdades. Gostaria eu aqui de poder discorrer frase por frase desses textos, mas eu quero me segurar na linha sobre a família. Deus colocou o casal no Éden. Se você quiser apontar isso, faz parte. Deus colocou o casal, Adão e Eva, no Éden. Deixa eu dizer para você que é marido, deixa eu dizer para você que é esposa. O seu casamento
é o Éden de Deus na terra para você. Um dia Deus fez o Éden físico em um lugar. Hoje Deus nos dá o Éden em um estado. Há um Éden físico e eu particularmente creio que Deus levou esse Éden para a eternidade. Mas ele deixou aqui o que chamamos de casamento. O que nós chamamos de casamento pode ser o seu Éden aqui na terra. Pastor, o meu casamento está um inferno. É verdade. Tem um inferno onde será um dia ele, Satanás, lançado no lago de fogo. Existe um inferno físico, um inferno local. Mas existe também o inferno estado. Quando o seu casamento não é um Éden, quando a sua casa não é um jardim, ela se torna imediatamente o inferno. Não demora muito para que um jardim se torne um inferno. Qual a diferença, pastor? Em todos os jardins você vai encontrar a presença da serpente e você vai encontrar a presença de Deus. Quem vai estar ditando as regras é esse que vai formar o estado, se jardim, se um Éden ou se um inferno. Vai depender de quem você vai deixar governar a sua família. O Éden significa, primeiramente, o lugar de morada do homem depois da criação. Deus plantou um jardim no Éden para o homem. O Éden foi o primeiro lugar de morada do homem na terra. Deus plantou um jardim e colocou no Éden. Éden significa lugar de delícia. Escreva. Éden significa lugar de delícia. Foi por isso que Satanás insistiu para tirar o homem do jardim do Éden. E Satanás conseguiu fazer com que esse casal saíssem do Éden. Preste atenção. Deixa eu contar uma experiência para você. Quando eu era bem pequeno, eu não me lembro, talvez minha mãe se lembre a idade, mas eu não creio que eu tinha mais do que 6 anos de idade. Minha mãe frequentava uma igreja em Caiapônia, Goiás, e havia uma pessoa daquela igreja que era rebelde, uma jovem, muito rebelde, e em tempo ela estava possessa de demônios, endemoniava feio, e queria pular em cisterna, e queria fazer proezas. E um dia, ao terminar uma escola bíblica dominical, os crentes saíram em direção à casa desta moça para expulsar o demônio, que ela tinha se manifestado, estava quebrando tudo naquela casa. E a gente, como menino levado, sapeca, a gente saiu correndo na frente. E quando eu cheguei lá, primeiro do que a maioria, eu escutei a endemoniada, o demônio falar na boca daquela moça: eu vou embora porque aquela crente nojenta, enjoada, está vindo. A crente nojenta, enjoada era minha mãe. Minha mãe, temente a Deus, mas segundo a doutrina da igreja em que ela frequentava, minha mãe era amaziada, minha mãe não tinha certidão de casamento, apesar de que já tinha 2 diplomas, que era eu e o meu irmão, mas ainda não era certificada pela igreja, não tinha o papel que a Bruna vai ter daqui uns dias, né, Bruna? Daqui uns dias ela quer o papel de casamento. Então, eu escutei. E os irmãos já estavam lá, e um expulsava de um jeito, outro expulsava do outro. Eu lembro que aquele demônio pedia para cantar um hino, que ele saía. Depois que cantava o hino, ele pedia se tirasse, passasse alho, ele saía. E estava fazendo uma proeza com os crentes. Quando minha mãe chegou, minha mãe pediu licença e tomou frente daquilo e disse: você vai sair em nome de Jesus. O demônio disse para minha mãe: quem é você, amaziada? Por quê? Porque a igreja ensinava que se você não tivesse certidão de casamento, estava errado. Minha mãe disse: eu não vou te expulsar, não é com certidão de casamento. Você vai sair no nome de Jesus. E aqui ninguém vai cantar mais para você, ninguém vai fazer mais o que você quer. Sai, o demônio saiu. Aí, uma outra pessoa, antes disso, eu estava me esquecendo, antes que minha mãe
tomasse a frente, tinha uma outra pessoa expulsando o demônio, Bruna. E o demônio falou para aquela mulher: quem é você? Eu faço você brigar com seu marido e toda noite eu durmo no meio da cama? E eu escutei aquilo. Quando minha mãe chegou, ele chamou minha mãe de amaziada. Minha mãe repreendeu o demônio e foi embora. E eu contei toda essa história para contar algo para você. Satanás tem um desejo profundo de entrar no nosso Éden, que é a nossa família, que é o nosso casamento. E eu cresci com um pensamento, pastor Hermano, ainda quando eu bebia cachaça, quando eu era ímpio lá fora, e eu me converti com 24 anos, me casei com 19, esse período que eu não servia a Deus, bêbado, brigado, discutia, fazia de tudo. Eu só nunca agredi minha esposa, graças a Deus, nunca toquei nela com ira, mas eu tinha uma coisa muito terrível na minha vida. Eu era muito boca suja, muito palavrão. Isso eu falei muito palavrão, mas nunca denegri a minha esposa com palavras, nunca usei palavras pejorativas para se referir à minha esposa, porque esse é a árvore que o diabo faz muitas pessoas comerem dentro do seu casamento. Quando você desmerece palavras torpes, palavras frívolas, palavras de maledicência, palavras de baixo calão, palavras que denigrem o caráter um do outro. Eu um dia estava saindo da igreja com a minha família e um casal me acompanhou, nós morávamos na mesma direção, já que nos primeiros anos que eu era pastor aqui em Primavera do Leste. E os dois começaram a discutir, e ele era um negão, assim, igual o pastor Hermano, bem moreno, forte. E a mulher dele era uma branquinha, baixinha, hoje ela é uma grande mulher de Deus, eu conto isso lá na igreja só para fazer o povo rir. E eles discutiram no caminho, nós voltando do culto para casa. E ele falou algo para ela e ela mandou ele tomar no copo, assim, na tampa, né? E eu disse: se você for homem mesmo, dê um murro na boca dessa mulher para me ver os dentes dela cair. Ele não bateu, graças a Deus que ele não me ouviu, né? Mas eu tinha e tenho, o sangue não ferve, eu endemonio quando eu vejo uma mulher dentro da sua casa ou com seu marido falando palavrão para o marido. Eu já vi a mulher usar termos para chamar o marido de homossexual, não é usando essa palavra, chamando com outro nome. Eu já vi o homem maltratando a esposa, chamando a esposa de prostituta, ou de vagabunda, ou vice-versa. Já ouvi muito isso. E isso é Satanás alimentando e destruindo o Éden que Deus colocou o homem. Mas voltando na história da minha mãe, lá quando eu ainda era bem criança, eu coloquei no meu coração que acontecesse o que acontecesse na nossa casa, eu não dormia de cama separada, nunca dormi no sofá. E nunca deixei minha mulher também e dormir. A gente dormia brigado, o diabo podia dormir do lado, no meio eu não dormia não, que nem que se fosse brigado a gente dormia abraçado, porque eu escutei aquilo e coloquei na minha cabeça que ele disse para aquela mulher: eu faço vocês brigar e à noite eu durmo no meio de vocês dois. E eu pensava comigo, depois que eu me converti, eu tive um entendimento, Bruna. No meio ele nunca dormiu, ele até dormiu dentro de mim. Dentro de um ou do outro, mas no meio ele não teve o prazer até hoje e não vai ter, e agora também já não dorme dentro também, então agora ele tem que sair do Éden. E o meu casamento, para a glória de Deus, já tenho 30 anos junto, casado, e cada dia o casamento vai se tornando algo melhor. Minha mãe não está aqui no grupo, mas amanhã eu vou incluir ela no grupo aqui, ela está me assistindo pelo Facebook aqui, e eu vou pedir uma palhinha da minha mãe, que a minha mãe tem 50 anos, mais de 50 anos de casado, e minha mãe disse, Bruna, que casamento fica bom depois dos 25 anos. Depois de 25 anos de casado que o casamento fica bom. Que aí você já começa um conhecer o outro. Já sabe o desejo do outro só pelo olhar, só pelo pensamento. Então, amanhã eu vou incluir minha mãe no grupo e... Se não, amanhã ou na outra aula, eu vou deixar ela dar uma participação aqui para vocês conhecerem minha mãe, tá bom? Então vamos seguir. Satanás conseguiu fazer com que aquele casal saísse do Éden. E Satanás tem conseguido fazer muitas famílias perderem o Éden dentro dos seus lares. O Éden é um estado. O Éden é um estado de felicidade, de delícia, de prazer, de gozo.
Quantos homens que não têm prazer de voltar para casa? Quantas mulheres que ficam atormentadas quando sabem que o marido está chegando? Quantos filhos que perdem a tranquilidade porque o monstro vai voltar para casa? Quantos filhos que esperam o final de semana para ir passar com a vovó, com o vovô, com o titio, ou ir para casa do vizinho, para se livrar dos pais? Meu Deus! Graças a Deus, eu fui um moço que dos 11 anos aos 24 anos eu não prestei na vida. Mas eu nunca vi o meu pai falar uma palavra pesada para minha mãe. Nunca vi o meu pai ameaçar minha mãe em hipótese alguma. Eu nunca vi minha mãe, apesar de que minha mãe é enérgica, minha mãe é sanguínea, assim como eu, fala alto, mas eu nunca vi minha mãe desmerecer meu pai com uma palavra de baixo calão ou de uma palavra frívola. Não. Sempre houve na minha casa, eu não tive o exemplo, mas pelo contrário, na casa do meu pai, do lado paterno do meu pai, era um terror a família do meu avô. Eu não quero aqui desonrar, quero dar só o exemplo. A família foi destituída depois de ter gerado 5 filhos. Um homem violento, um homem pródigo, gastava tudo que conquistava. Eu vi meu pai com mais de 60 anos de idade, ou com quase 60 anos de idade, olhar para o seu pai, quando ele cuspiu um punhado de comida no rosto do meu pai, que estava servindo ele com a colher, porque ele não conseguia nem servir com as mãos. Mas ainda assim eu vi o meu velho avô jogar aquela comida no rosto do meu pai. Eu entrei na hora, meu pai estava chorando, com o rosto cheio de arroz e feijão, a roupa suja, com um prato na mão. E meu pai chorando disse: qual vai ser o dia? Será que eu vou morrer e não vou ter um dia de felicidade em ter um pai? Algo nesse sentido, essas palavras, não lembro bem as palavras, faz muitos anos. Eu tomei até uma iniciativa e ajudei meu pai a cuidar do meu avô, às vezes dando banho, às vezes trocando de roupa. Mas ele terminou na casa do meu pai como moribundo, bem cuidado, mas moribundo, não juntou nada na vida. Porque quem não ama a sua família? Ô irmão, ô pastores, quem não ama a sua família não ama ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você aí que faz negócio, irmão, você que é pastor, mas ainda vive na área dos negócios. Deixa eu dizer uma coisa para você: não faça negócio, não confie R$1 em quem trai a esposa. Não confie em negócio sem garantia, sem algo firme. Não confie em quem trai a sua família. Não confie em homens que deixou seus filhos para trás. Meu Deus, se você não é fiel com a sua família, com quem você vai ser fiel? Se você não teve coragem de se doar para criar os seus filhos, por que você vai cumprir a palavra de negócios com alguém? Gênesis capítulo 3, versículo 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você perder o Éden, escuta o que eu vou dizer, se você perder o Éden na sua família, a comunhão, o lugar de delícia, seja ainda que você solteiro ou casado, se você perder o Éden na sua casa, vai ficar mais difícil você ganhar dinheiro. Está escrito aqui. Agora você vai ter que suar, você vai ter que arrancar da terra o seu sustento. Por quê? Porque você perdeu o lugar onde Deus prospera uma pessoa. Mulheres, escrevam aí para você cobrar do seu marido com amor, tá? Toda a riqueza do céu vem pelo útero de uma mulher. Sei nem como eu vou convencer você. Mas se você fizer o útero da sua mulher alegre, Deus te dá dinheiro.
Não contrarie sua mulher, macho. Ela não pode estar contrariada, porque o ventre da mulher é a porta do céu. Todos nós que estamos aqui passamos pelo ventre para estar aqui. O ventre de uma mulher é a porta do céu. Ninguém vem de lá se não passar por um ventre. E quando Deus manda os filhos, Deus manda o sustento para toda a vida. Só precisamos estar no lugar de delícia para encontrarmos o sustento para cuidar da nossa família. E quando nós estamos vivendo em comunhão, quando nós estamos vivendo em amor, quando nós estamos vivendo em fidelidade e família, aonde a verdade reina. Quando a verdade reina numa família, encontrar o recurso fica mais fácil. Deus manda na sua casa. Apóstolo Ricardo, Deus me deu um entendimento que o maná para o justo lá no deserto, o maná chegava de 3 formas. Deixa eu tentar desenhar aqui. Eu estou aguardando um quadro e esse quadro não chega, e eu estou dando as aulas e o quadro não chega. Mas vai chegar um quadro para nós aqui, para nós estudar. Bem bacaninha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu desenhar aqui, ó. Assim você vê, né? Deixa eu ver se você consegue ver direitinho. Que eu tirei aqui. Consegue. Ó, eu vou colocar para você. Aqui é o arraial. Então o justo. O justo encontrava o maná muito próximo da sua casa. Logo que ele saía da tenda, ele já encontrava o maná. Um homem comum, ele já tinha que dar uma volta maior para encontrar o maná. O homem ímpio, ele gastava o dia todo para encontrar o maná. Presta atenção. O átrio era dividido em presença, na presença, diante da presença e o átrio. Peguei. Pegou, né? Então, se você fizer o seu casamento viver no átrio, na presença, no lugar de delícia, você vai encontrar o maná com mais facilidade. Se você é um homem comum, você vai encontrar o maná, mas não será com tanta facilidade. Mas o ímpio, aquele que não valoriza, aquele que não honra, aquele que não respeita, aquele que não mede as palavras, aquele que não ouve pai, não ouve mãe, não ama a esposa, não ama os filhos. Eu vou dizer uma coisa para você. Aqui, apóstolo Ricardo, quando o justo encontrava o maná, ele encontrava logo que saía da sua tenda. Então o maná era um complemento para multiplicar. Para você armazenar o maná, você tinha que manipular ele, colocar ele na massa. Vou dar um exemplo, que é que a maioria é de Minas Gerais. Você seria um complemento para você fazer pão de queijo, pastor Hermano. Então você encontrava o maná, pegava o porvilho e gastava, você tinha o dia inteiro para fazer pão de queijo, porque se você não fizesse o pão de queijo, não tinha como guardar o maná. Então você tinha muitos pão de queijo, porque você encontrava o maná logo cedo. Você tinha o dia inteiro para manipular o maná. E você teria maná para vender, para doar, para... Conseguiu pegar? O homem comum gastava metade do dia para encontrar o maná. Significa que ele só tinha a metade do tempo que o justo tinha para preparar o seu produto. Mas o ímpio, ele só conseguia encontrar o maná. Já estava quase na hora de sair para colher de novo. Ele mal dava conta de manipular o maná para comer. Quem entendeu, dá um ok aí. Dá um gesto aí que eu vejo. Conseguiu pegar aí? Eduardo. Pegou? O justo encontra o maná com facilidade.
O comum já gasta metade do tempo. O ímpio mal consegue encontrar o maná para comer. Ei, da presença... Uma rajada de glória. Aleluia. Eita. Quem está no Éden encontra o maná com facilidade. Não seja um homem comum, não seja uma esposa comum, não seja um marido comum. Seja um marido temente a Deus e faça de tudo para que o Éden permaneça na sua casa, porque no Éden o único serviço que um homem faz no Éden é colher. Fora do Éden você tem que plantar para colher, mas no Éden o seu serviço é colher. Mas o ímpio não acha nada para colher. Ele só vai ficar com o restolho. Ele só vai ficar com a sobra. Ele só vai ficar com aquilo que os filhos jogam fora. Algo que eu achei importante. Mesmo eles perdendo o Éden, Adão e Eva, Satanás não conseguiu separar o casal. Mesmo tendo influenciado a pecar, mas Satanás não conseguiu separar o casal. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque se separar, o prejuízo é muito grande. Eu nem quero entrar nesse detalhe. Perguntaram para Jesus, Moisés deu carta de repúdio. E Jesus disse, não, Moisés deu carta de divórcio. Então houve um questionamento para Jesus para ver se alguém encontrava a oportunidade de se separar. E Jesus disse, olha, no princípio não era assim. Em Mateus 19:6, assim já não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deixa eu dizer duas coisas sobre esse texto. Uma das verdades que está nesse texto, que eu não vejo nenhum pastor falar, mas eu vou te ensinar, guarde isso. Deus está falando da família, sim, marido e mulher. Mas Deus está falando mais do que isso. Ele está dizendo, macho e macho não reproduz, fêmea e fêmea não reproduz. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Não adianta o homem tentar fazer um casal de macho ou um casal de fêmea. Não vai funcionar, porque Deus uniu foi macho e fêmea. Então, quando alguém dizer, pastor, não tem problema eu ser gay, não tem problema nenhum. Se quer ser gay, vai para o quinto dos infernos com a sua viadagem, com a sua lesbianismo, com a sua putaria. Só saiba de uma coisa, você não prosperará. Porque o que Deus uniu não pode ser separado. Mas ele está falando do casamento. Não é propósito de Deus o segundo casamento. O segundo casamento é você usar o paraquedas quando o seu avião está caindo. Alguém decidiu jogar o avião para baixo. Você não é louco de ficar no avião até o avião explodir. Então cata seu paraquedas e pula. Haverá muito prejuízo, começando pelos prejuízos materiais, físicos e emocionais. Quem de vocês aí é formado em curso de paraquedismo? Nenhum de vocês. Quem aí é formado em dublê? Sua profissão é dublê. Também acho que não tem nenhum no grupo. Então, quando você salta do carro em alta velocidade porque alguém jogou o carro no despenhadeiro, isso é divórcio. Ninguém tem experiência em se divorciar. Ainda aquela mulher que teve 5 maridos, ela não sabia explicar para o Senhor qual era a experiência de se divorciar. Deus não tem esse propósito no coração. Mas eu fico pensando com Adão, se Eva tivesse feito comigo o que ela fez com Adão, será que eu saía sozinho ou saía com ela do paraíso? Adão disse, meu bem, você acabou com a nossa vida. Você destruiu a gente. Olha o que você fez agora. Vamos embora. Porque se no Éden está difícil com a mulher,
Imagina lá fora sem mulher. Eu aprendi um ditado que eu era menino. Diz que aonde você pode morar em qualquer lugar, mas aonde você não vê galo cantar, cachorro latir, menino chorar, mulher reclamar, não dá para ficar. Então, caça um jeito de não ficar sozinho. Vou repetir, pastor Armando. Onde você não vê galo cantar, cachorro latir, menino chorar, mulher reclamar, não dá para ficar. É melhor você ter alguém reclamando perto de você do que você estar sozinho, solitário. Eu não conheço, nunca tive problema de solidão, mas eu conheço alguém que falou comigo, disse: Rinaldo, eu preferia o pior dos casamentos que você conhece do que ter a vida solitária que eu carrego. A minha Bíblia diz que ele faz o solitário morar em família. E tem muita gente em família tentando viver solteiro. Há um tempo atrás eu estava ministrando uma palavra na igreja e eu falava sobre prostitutas. Eu estava citando o texto de 1 Reis, capítulo 3. E o Senhor me fez lembrar de uma música. Essa música fala de prostitutas que estavam num bordel, depois de serem usadas por um, por dois ou mais homens. Agora pela madrugada, quando os boêmios vão dormir, quando aqueles que frequentam a noite voltam para suas casas, aquelas mulheres vão se banhar, se sentindo enojadas de ter sido usadas e abusadas, e muitas delas, depois que se banham e vão tentar dormir pela madrugada, quando o dia já está amanhecendo, elas dobram os seus joelhos na beira da cama e dizem: Deus, me tira daqui. Eu não suporto mais essa vida. Me dá uma família. Me dá um marido. E quando eu falava isso na igreja, o Espírito Santo me fez exortar a minha igreja, onde eu sou pastor, dizendo: aqui dentro tem mulheres que têm família, que têm filhos, que têm esposo, e está a ponto de tocar tudo e ir para o bordel. Por isso eu tiro a prostituta e coloco no reino. Mas tem gente que está dentro do reino se comportando como uma prostituta. Não alimente o divórcio. Não deixe o divórcio conversar com você. Não aceite a palavra separação. Lute de unha e dente. Se rende ao Senhor. Coloque a sua boca no pó. Mas não deixe a sua família ser destruída. Porque se ele roubar o seu Éden, a vida passa a ser mais difícil. Então lembre-se, Éden, lugar de delícia. Éden foi a primeira casa, a primeira morada do homem na terra. Na casa, morada, tem que haver outras coisas. Vamos lá. Numa casa, numa morada, tem que haver vida. Vida espiritual, vida eterna. Numa casa tem que haver conhecimento, e esse conhecimento vem através da palavra de Deus, através do sacerdote. Macho, você que está me ouvindo aí, você é o sacerdote da sua casa. Sua mulher, antes de pedir oração na igreja, tem que pedir oração para você. Seus filhos, antes de pedir oração para o de fora, terá você conquistado o coração deles e dizer: papai, ora por mim. Amanhã eu vou ter uma prova na escola. Papai, ora por mim, minha cabeça está doendo. Papai, ora por mim, eu preciso de uma bênção nessa área. Você precisamos conquistar a confiança da nossa família como sacerdotes. Nós somos as primeiras pessoas a impor as mãos sobre a nossa família. E eles precisam acreditar na nossa oração. Na casa, o lugar de morada, deve ser um lugar agradável, um lugar de comunhão. Mas esse lugar de comunhão tem que haver correção, exortação e consolação. Na casa também tem que haver comida, sustento físico, sustento material. Pastor, aonde o senhor achou isso no Éden? Vamos lá, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Na casa tem que haver morada. Tem que ser um lugar de delícia, tem que ter vida, tem que ter conhecimento, tem que ter comida, tem que ser um lugar agradável. Gênesis 2:9 diz assim: e o Senhor Deus fez brotar na terra toda a qualidade de árvores agradáveis.
à vista, boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estão aqui as 4 coisas que precisa ter num lar: vida, conhecimento, um lugar agradável e comida. Em Gênesis 2:9 estavam as árvores agradáveis, boas para ser comida, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Isso precisa ter no lar. Essas 4 árvores precisam estar no seu lar. A árvore da vida, você precisa ter vida espiritual, você precisa ter a vida eterna, você precisa ser nascido de novo. Há necessidade de ter o conhecimento. Você precisa alimentar e conhecer a palavra de Deus. O seu lar, a sua casa precisa ser um lugar agradável, um lugar de comunhão, aonde não falta correção, exortação e consolação. Na sua casa haverá comida, sustento físico e sustento material. Em Gênesis 3:6 diz: então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Preste atenção, eu prego os princípios de Levítico 11 sobre o que comer e o que não comer. Mas um homem não perde a salvação por comer uma comida impura. Mas no casamento, preste atenção no que eu vou falar, existe algo entre o marido e a mulher, que se eles não respeitarem este princípio, eles vão tirar a vida espiritual da casa. Conheço homens que não roubam, que não sonegam, que não matam, que não adulteram fora de casa, mas não respeitam o corpo da sua mulher e faz da sua mulher como uma prostituta e comete bestialidade com a sua esposa, fazendo atos ilícitos que não é permitido. O órgão genital da mulher, a genitália da mulher, deve apenas conhecer o órgão genital do seu marido. Nenhuma parte excretora do corpo de uma mulher deve ser usado sexualmente. Isto vai trazer morte dentro da sua casa. Eu conheço homens que têm os filhos homossexuais. E eu disse: Senhor, por que aquele menino é homossexual? Ele disse: porque ele trata a sua esposa como uma mulher homossexual. Homens que pedem para aumentar o seu prazer, que a mulher lhe ajude a fazer algo semelhante. Depois você não sabe por que o espírito de homossexualismo entrou na sua casa, entrou na sua família. É porque você tirou a vida de Deus. Oração, Deus não responde oração para quem faz relação sexual ilícita. Está escrito em 1 Pedro. Ele diz: coabitai com as vossas mulheres com entendimento. E esse entendimento é o que Paulo diz: não vos ensina a própria natureza. É natural na natureza os animais respeitarem o corpo do seu parceiro. Você não vai ver o natural, o boi usando a sua companheira de uma forma ilegal desse jeito. E Pedro diz: olha, você deve usar com entendimento, coabitar com entendimento, para que as vossas orações não sejam impedidas. Você passa de um homem abençoado para um homem desgraçado e amaldiçoado. Tudo que é vida, tudo que é presença, tudo que vem do céu é cortado quando um relacionamento mantém esses padrões tão deplorável na presença de Deus. Eu penso comigo, Bruna, que lá no Éden, o homem, a mulher, tinha um animalzinho de estimação. Você vai se casar daqui uns dias e você vai pensar em ter um animalzinho de estimação. Aqui em casa tem 3 cachorrinhas. Tem um gato e uma gatinha. São 5 animais. Aqui em casa, quando as visitas chegam e não conhecem, pensa: meu Deus, mas que cachorrada da casa do bispo. Mas a gente gosta dos bichinhos. É um para cada um, né?
Cada um tem o seu. Mas eu não penso que lá no Éden, Eduardo, o animalzinho de estimação fosse um gato ou um cachorro. Eu quero que você preste muita atenção aqui. Eu queria tanto que os irmãos abrissem as telas. Tem só 5 ou 6 de tela aberta, os outros estão escondidos aí. Porque eu queria ver seu rosto, eu preciso ver seu rosto. Até o João Edson voltou ali. O João está acostumado com o rosto dele, né? Qual era o animalzinho de estimação que Adão e Eva tinham no jardim? Eu penso que era um cordeirinho. Eu penso que era uma ovelhinha. Eu tinha tanta vontade de morar numa casa com um quintal maior e que eu ia criar uma ovelhinha. Porque eu penso que lá no Éden, o animalzinho de estimação, apóstolo Ricardo, era uma ovelhinha, um cordeirinho. E eu já tive na minha família pessoas que tinham criado lá no Goiás, a gente chama de guacho, né? Criava o guaxinho. Aonde você vai, ele corre atrás. Aonde você vem, ele vem atrás. Ele entra dentro de casa. Ele fica um animalzinho dócil. Eu penso que o cordeirinho era o animalzinho de estimação lá do Éden. Pensa comigo. Mas se houvesse falha, presta atenção. Se houvesse uma falha na casa, na família, a primeira pessoa a perecer seria o cordeirinho. Raciocina comigo. Já imaginou aqui em casa, se cada vez que alguém pecasse aqui em casa, um animalzinho de estimação morresse? Eu digo para você que eu ia ter que ter um zoológico, né, para poder ter tanto animalzinho para morrer. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que há o interesse de Satanás em separar na sua casa, mulher, você do cordeiro. Satanás tem muito interesse em separar o casal do cordeiro. Então, se o casal pecar, o cordeirinho vai ter que morrer. Não deixe Satanás separar você do cordeiro. Mantenha o cordeiro na sua casa. Satanás tinha ódio da mulher por estar em comunhão com o cordeiro. Satanás sabia, se esta mulher pecar, se este homem pecar, eles vão ter que sacrificar o cordeiro. E Gênesis 3:21 diz: e o Senhor Deus fez túnica de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. O cordeiro foi separado da mulher e do homem. Agora, olha a dificuldade para esse homem voltar à comunhão com Deus outra vez. Os seus filhos vão oferecer um sacrifício. O mais velho fica enciumado, assassina o mais novo. E mais um tempo agora sem comunhão com Deus. Até que nasce Sete. Sete tem um primogênito chamado Enos. Agora voltou-se a invocar o nome do Senhor outra vez. Irmão, eu não sei se você já andou vazio do Espírito Santo como eu já andei. Eu não sei se você já ficou tempo sem a presença de Deus como eu já fiquei, como crente. Quando faltar o cordeiro, eu lhe garanto, começa a faltar tudo. Mas quando você tem o cordeiro para si, Deus proverá. Vou repetir. Quando te faltar o cordeiro, começa a te faltar tudo. Mas se você tiver o cordeiro, Abraão disse, o cordeiro para si, Deus proverá. Quem tem o cordeiro tem a providência. Quem tem o cordeiro tem a fonte aberta sobre o seu lar. Quem mantém comunhão com o cordeiro tem a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua despensa, sobre a sua família. Porque o cordeiro é o provedor das famílias do Éden. Gênesis 2:10. E saiu do Éden um rio. Estou correndo porque senão a gente vai gastar muito tempo aqui nessa aula. E saiu do Éden um rio para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Opa!
Escreva aí: se minha casa se tornar um Éden, Deus envia o ouro. E o ouro dessa terra era bom, e ali há o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Esse é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Então nós temos aqui 4 rios: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. O Tigre e o Eufrates nós já conhecemos. O outro é Ganges e o Nilo. São esses 4 rios. O Éden era cercado por 4 rios, formando um quadrado em 3 níveis, dando assim a forma do tabernáculo. Os níveis eram o lugar santíssimo, o lugar santo e o átrio. O Éden havia 4 rios que corriam de 4 regiões. Havia 4 rios que corriam em 4 regiões. E eles formavam o Éden, um lugar quadrado, o lugar santíssimo, o lugar santo e o átrio. Se você gerar esses Éden na sua casa, no seu lar, você vai ter bênção sem medida sobre a sua casa, você vai atrair a presença de Deus. Mas se você perder o lugar de santidade no seu casamento, na sua família, o lugar santíssimo, você vai ter que correr a terra para prosperar. Se você estiver no Éden, no lugar santíssimo, com a presença de Deus na sua casa, no seu casamento, a bênção virá sobre a sua casa. Oportunidades vão surgir. Eu fico possuído de ira quando os meus crentes só acham serviço para trabalhar longe de casa. Não acredito, irmão, que você, sendo um homem cheio do Espírito Santo, só acha caminhão para você trabalhar e viver na estrada. Um homem tem que estar perto da sua casa. Ganhe menos. Com a bênção de Deus você vai ter mais do que tentando ganhar muito longe do seu lar, longe da sua família. Eu tenho alguém muito próximo de mim que via sua família ser destruída porque ele só encontrava trabalho em outra cidade e ficava meses, dias, até que a sua família foi dissolvida. Porque água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Um homem pode resistir cantada de 1000 mulheres, mas não tem homem para resistir 1000 cantadas de uma mulher só. Então não fique longe da sua casa. Vou repetir: um homem pode resistir cantada de 1000 mulheres diferentes, mas um homem longe da sua casa não resistirá 1000 cantadas de uma mulher só. Então não fique longe, não fique caminhando, caçando prosperidade pelo átrio do Éden. Vá para dentro do Éden e goze a vida com a sua esposa, com a sua família. Adão não estava presente, por isso a serpente entrou no Éden. Onde Adão estava, se ele morava no Éden? O que Adão estava fazendo? Será que Adão estava pescando? Não pode. Será que Adão estava caçando? Também não acredito. O que é que Adão estava fazendo? Adão estava dormindo, negligenciando espiritualmente. A ausência do homem permite que Satanás entre na sua casa. A presença não é apenas física, é a postura de um sacerdote, é a postura de um homem de Deus, é a postura de um homem que ama sua esposa, que declara seu amor para sua esposa. É um homem que fala bem da sua família. Você protege a sua esposa falando bem dela. Eu tenho pessoas aí que estão no grupo aí, como a pastora Roseni, que está assistindo a aula, que a gente se relaciona já em comunhão há mais de 16 anos. Ela nunca viu eu falar um defeito da minha mulher. Se a pastora Roseni tivesse que citar um defeito da Rosana, minha esposa, que ouviu da minha boca, acredito que ela não iria encontrar um defeito da minha mulher que eu contei para ela ou que ela viu eu contando para alguém. Isso protege a minha mulher, porque quem não a conhece, mas me conhece, sabe, a mulher do bispo deve ser uma grande mulher de Deus.
ela não precisa ser maior, ela só precisa ser guardada, protegida. Isso é mostrar que você está presente. Diga que ama. Eu sou grosso igual parafuso de patroa, mas eu digo para minha mulher que eu amo. Por que você não dá conta, já que você é refinado, já que você é um gentleman? Eu não, eu sou de príncipe, eu sou o cavalo. Mas eu digo que eu amo. Você também precisa dizer que ama. Você precisa amar o corpo da sua mulher. Tem uns camaradas que precisavam ser capados. Tinha que castrar os vagabundos que diz pra mulher, você tá gorda, você tem que fazer isso, tem que fazer regime. Você que é frouxo, rapaz, não tem apetite. Aproveita que o negócio tá faturento, aumenta o seu apetite, toma biotônico Fontoura, rapaz. Larga de reclamar da comida faturenta que você tem. Você precisa tomar uns cacete. Você, seu pastor, quer quebrar sua cara, seu infeliz. Que fica denigrindo o corpo da sua mulher, protege ela, ame ela, declare amor por ela, aumente seu apetite, toma Viagra, faz alguma coisa, mas aproveita o que Deus te deu. Não fique ausente, porque tem gente que não sai de dentro de casa, apóstolo Ricardo, mas ele é como se estivesse ausente, ele não conversa, ele não tem relacionamento, ele não tem comunicação, ele não tem toque, ele não tem afeto, ele não tem carinho. É melhor você ser guarda noturno e dormir fora de casa do que você ficar o dia inteiro, a noite inteira. Então a ausência de Adão, eu acredito que a ausência de Adão foi quebra de comunicação dentro do lar. Por favor, me ouça, eu não sou tão velho para dar conselho, aí tem pessoas que talvez tenham mais idade do que eu, mas não deixe o diabo quebrar a comunicação dentro do seu lar. Não deixe Satanás tirar a comunicação entre você e a sua esposa. E a minha chegou aqui agora. Vem cá, meu bem, pro pessoal te ver. Eita. Aqui está a patroa, quem manda aqui tudo é ela. Aqui não tem conversa não, a doutrina aqui na nossa igreja, a mulher manda em tudo. Manda na casa, manda nos filhos, manda na igreja, manda em tudo. E você, pastor? Só mando nela, só. Está resolvido, deixa ela mandar em tudo. Né? Acabei de te elogiar aqui. Abraço, pastora Rosana. Oi, Deus te abençoe. Vem trazer o chazinho aqui. Pode levar essa. Sorte. Então, não seja ausente, não deixe Satanás quebrar a comunicação dentro da sua casa. Existem pessoas dormindo junto, mas ausentes, distantes. Satanás, essa serpente vai tentar ocupar o seu lugar na sua ausência. Se você não conversar com ela, Satanás vai conversar com ela. Se você não abraçar ela, Satanás vai arrumar alguém para abraçar. Se você não elogiar ela, Satanás vai arrumar alguém para elogiar. Água mole e pedra dura. 30 anos de casamento, nunca deu um beliscão na bunda da sua mulher. Você vai beliscar o quê, seu infeliz? Aqui em casa, meus filhos cresceu vendo eu dar beliscão na minha mulher. Isso não é falta de respeito. Isso prova que eles sabem que entre eu e ela nós temos relacionamento íntimo com respeito. O que meus filhos nunca viram foi nós em intimidade. Isso não. Mas eu elogiar minha mulher, falar que eu vou pegar ela, falar, hoje eu vou te pegar, baixinho, hoje eu vou te arregaçar. E meus filhos ficam rindo, a Bruna gargalhada e ri. E como é que foi ontem, pai? Ontem a casa tremeu, ontem eu passei a noite inteira tomando água. E aí é código, né? Porque aqui cada litro d'água é um namoro, né? Então, passei a noite tomando água. Eu abraço a minha mulher, eu cutuco ela, eu mordo nela. Ela tá na beira do fogão, eu chego, eu abraço. Já muitas vezes que os meninos me pegou no pulo, a mulher cozinhando, para meu bem, meu irmão, ela é só minha, se eu não fizer o diabo vai botar alguém para fazer. Você tá achando a sua algum defeito aí? Pois lá fora tem alguém que tá olhando esse diamante que você tem em casa, mas você não sabe lapidar o diamante. Meu irmão, vai lixando esse negócio aí, vai passar na lixa, esse negócio vai brilhar, tem um diamante aí. Porque se você não ocupar o seu lugar, Satanás vai ocupar o seu lugar. Aí depois vai procurar o pastor. Como é que é? Repete aí, Armando, por favor. Chega lá, papai, é forte. Mas é verdade. Isso é uma verdade. Fala, Senhor. Vamos ver algumas ausências que os homens, principalmente os homens, cometem no casamento.
Como é esta ausência? Vamos lá. Falta de meditação na palavra de Deus. Isso é uma ausência terrível no casamento. Quando um homem não é dominado pela palavra de Deus, falta sabedoria, falta discernimento e falta autoridade. A falta da meditação na palavra de Deus. Satanás vai tirar a sua sabedoria, o seu discernimento e a sua autoridade. Falta de oração. Esta ausência vai tirar a sabedoria, o discernimento e a autoridade. A falta do quebrantamento da carne, o jejum, vai roubar a sabedoria, o discernimento e a autoridade. Esta falta quando você trabalha longe, já falei, viaje sem a esposa, ei! Exceções, pode acontecer, exceções, mas não deixe gerar um hábito. Eu sou um homem que viajo muito. Quando a minha esposa não pode ir, eu procuro alguém que possa ir comigo. Por quê? Eu sei o que é ficar num quarto de hotel de madrugada, quando tem 150 canal oferecendo o que você quiser, sem falar da internet. E a mente do homem viaja. Pastor, você é tão fraco assim? Sou fraco sim. Se eu não estiver sendo policiado e sendo vigiado, eu vou errar. Não saio de casa com o pensamento de errar. Nunca precisei confessar adultério e prostituição. Graças a Deus, Deus me guardou, mas aprendi. O meu pastor Davi ensina isso radicalmente. E o meu primeiro pastor, Bertoldo Grubes, pai do pastor Davi, ensinava: um homem não pode andar sozinho. A maioria dos pregadores que andam sozinhos carregam marcas terríveis de infidelidade. Amizades externas é uma ausência muito grande. Aí agora não entra só um, não. Quantas esposas que têm amizade no trabalho, muito mais amizade lá no trabalho, alguém do trabalho sabe mais da sua vida do que seu marido. Quantos maridos que têm uma amizade florida, alguém que convive com ele no trabalho, na escola, na faculdade, em algum lugar, sabe mais da intimidade dele do que a sua esposa. Cuidado, a amizade externa é uma ausência terrível e Satanás vai entrar. Outros são imbecil. Vou falar aqui, ó, tem gente que nasceu burro, não aprendeu nada e ainda esqueceu a metade. Elogie a sua mulher lá fora. Ou elogie o seu marido lá fora. Fala coisas que não deveria dizer. Expondo a sua esposa coisas íntimas. Ou expondo o seu marido. Eu conheço história de pessoas que perdeu o cônjuge para o melhor amigo, para a melhor amiga. Você deve conhecer alguém assim. Que compartilhou intimidade. Para a amiga, despertou na amiga. Comentou intimidade para o amigo, despertou o amigo. E o amigo foi, tomou a coroa dele. Agora ele está sem coroa. E a Bíblia diz, ó, para mim, para o apóstolo Ricardo, para quem já tem mais de 40 anos aí, ó, vigie para que ninguém tome a sua coroa. Está escrito, eu não vou perder minha coroa de jeito nenhum. Tem 30 anos que eu estou andando com essa coroa. Agora que eu não posso perder. Eu descobri que a mulher vai envelhecendo, vai virando ouro. Vai virando pedra preciosa. Por quê? Porque ela se torna a coroa do marido. Coroa tem ouro, tem pedra preciosa. Mas tem gente que não está dando valor algum. Cuidado. Cuidado com as amizades. Ei, irmã, esposas. Mulheres estão me ouvindo. Não tenha amizade com mulheres levianas. Não pense que se você tiver uma amizade com uma mulher infiel, você vai conseguir convencer ela a se tornar fiel. Pelo contrário, só a sua companhia com ela já vai começar a denegrir o seu nome, a sua imagem. Alguém já pode te faltar com respeito só por te ver com amizade com alguém que é leviano. Os homens também. Como é que você é um homem sério e arruma um vagabundo para ser seu amigo? Como é que você é uma mulher séria e tem intimidade e amizade com uma mulher vagabunda? Cuidado!
nessa hora vai gerar a ausência, e na ausência do homem, Satanás vai chegar aonde Adão estava. Se você não cumprir o papel do sacerdote, Satanás vai entrar na sua família. Isso aqui é muito sério. Estou há dias falando sobre criação de filhos, um assunto que Deus está mexendo conosco. Acredito que a gente vai juntar vários pontos e nós vamos formar um material didático para que o Brasil possa ser servido de algo que, para mim, está custando as minhas costas, as minhas lágrimas, o que eu tenho colhido. Mas para outros já é diferente. O pastor João, que não teve um pai presente, já é pai de 3 filhos e meninos que vão crescer temendo a Deus. Então a parte da experiência do pastor João vai ser gloriosa, vai ser linda. Por quê? Porque ele vai contar o melhor testemunho de alguém que não tinha pai e presente, mas aprendeu a temer a Deus e os seus filhos temiam a Deus. Mas o meu lado da história, na mesma mensagem, vai ser doído. Por quê? Porque eu sou um pai presente, mas eu vi Satanás entrar na minha casa. Satanás entrou na minha casa, ele avisou que ia entrar. Quem congrega comigo ouviu eu falar isso muitas vezes. E eu dizia, não entra não, não vai entrar, de jeito nenhum, não vai entrar. Aqui ele não tem direito de entrar, até o dia que ele entrou. E aí eu perguntei para Deus, mas qual foi o meu pecado moral? E Deus disse, não, você perdeu a sua alma enquanto você tentava ganhar o mundo inteiro. Então não tente ganhar o mundo inteiro, não tente ser famoso, não tente ser conhecido, não tente pregar todas as mensagens que Deus te deu, não tente sair pelo mundo contando as suas revelações antes que você tenha lido 20 vezes a Escritura para o seu filho, antes dos 13 anos de idade. Porque se você não colocar Deus nele, Deus falou comigo, apóstolo, vai ser uma das próximas mensagens que eu vou falar no domingo, que quando o espírito maligno sai de um homem, ele anda por lugares áridos, e ele não encontrando lugar de repouso, ele volta. E ele encontrando a casa limpa e adornada, então ele entra e traz consigo mais 7, tornando-se o estado daquela pessoa muitas vezes pior. Vou citar o profeta João, que está aqui, eu estou vendo o rosto dele. Ele era sozinho. Ele deixou a casa do seu pai, a sua esposa, a pastora Catiane, deixou a casa dos seus pais. Agora ele passou a ser casa. Porque na nossa literatura portuguesa, e se você for na Europa, em Portugal, você não pergunta de que família você é, você pergunta para a pessoa de que casa você pertence. Então alguém vai dizer, olha, eu sou da casa do bispo, eu sou da casa dos Alves, eu sou da casa do Junqueira, eu sou da casa do Carvalho, enfim. Então eu pertencia, quando eu era solteiro eu pertencia a uma casa, agora eu me casei, nós nos tornamos casa. Quando o profeta João se casou com a Catiane, eles se tornaram a casa, e a casa tinha 2 cômodos. Mas a casa deles cresceu nos últimos 10 anos, eles já agora são 5 na casa. Marido e mulher, e 3 novas partes da casa. Cada geração forma um novo lar, um novo cômodo na casa, um novo espaço. Se esses meninos não forem preenchidos com a palavra de Deus, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, você tem 10 anos para fazer isso, os primeiros 2 ciclos para encher seus filhos com a palavra de Deus. Se ficar algum espaço que não foi preenchido na alma, no espírito, no entendimento dos seus filhos, se ficar alguma parte que Deus não está habitando, Satanás vai entrar. E vai trazer mais 7. Ele não vai entrar em você que desviou e saiu da igreja. O entendimento era que se alguém desviasse, 7 demônios entravam nele. E tem gente que já desviou 70 vezes. Quantos demônios essa pessoa não ia ter? Não é de pessoas que saíram da igreja. É que quando o espírito maligno voltar e encontrar agora os 3 filhos do pastor, o Natan, o Noah, fugiu o nome do outro, Israel. São 3 filhos do pastor. O Israel é o primogênito, o Natan, e agora o Benei Noah. 3 filhos dele. Se esses meninos não tiverem um morador dentro deles, se Deus não estiver morando dentro deles, na próxima geração, Satanás vem e entra. Essa é a 2ª geração do pastor João e da pastora Catiane. Se eles encontrarem a casa limpa,
mas adornada. O que é o adorno? É os dons, é o chamado, é o ministério, é a capacidade, é o talento, é a sabedoria, é a inteligência, é o corpo, é a mente, é a alma dessas crianças. Isso é o adorno que está nelas. Se ele não for preenchido com um morador chamado Deus, se não for inculcado a palavra, se esquecer de Deus, o inimigo vai voltar, vai entrar nessa geração, e a próxima geração será muitas vezes pior do que a geração anterior. Meu Deus, é forte isso. Isso está me destruindo. Por quê? Porque para minha filha Bruna, eu li a Bíblia muitas vezes, mas para o Bruno, eu cheguei aqui nessa cidade, ele tinha 6 anos. Mas eu já cheguei a pregar em 90 dias, pregar mais de 90 mensagens. Já gastei 3 meses, 90 e poucos dias para voltar para casa, pregando todos os dias. E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Minha alma está nos meus filhos, minha alma está na minha esposa, minha alma está até nos meus cachorrinhos. Aonde aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, eu não posso perder. Não posso perder minha família. Um homem tem que cumprir o papel de sacerdote na sua casa, para que Satanás não entre na sua casa. À medida que Satanás vai entrando em sua família, Deus com a sua presença vai saindo. Presta atenção. Quanto de filme você assiste na sua casa? Quanto de pornografia? Quanto de internet? Irmão, cita para mim um filme só. Um filme, escreva aí no chat. Um filme só, que não é cristão, que não tenha 3 coisas nele, pelo menos: violência, sexo e roubo. Cita um filme aí, pastor, assisti um. Esse é bom. Não tem sexo, cena de sexo, não tem violência e não tem roubo. Alguém colocou lá. Eita, esse eu não conheço, esse filme eu não conheço. Não conheço esse filme. Coloca um aí. E como é que você perde tempo com isso? Como é que na sua casa você tem horas de filme, mas se perguntar um versículo bíblico para o seu filho, ele nunca decorou, você nunca leu a Bíblia para ele? Presta atenção. Deus está saindo da sua casa e Satanás está entrando. Você vai fazer o aniversário dos seus filhos, você veste os seus filhos de super-herói. Você faz um painel de super-herói. Você já descobriu que cada super-herói é homossexual? Um homem diz que é homem de Deus, mas diga pra mim, escreve aí no chat pra mim aí. O Flamengo é de Deus ou é do mundo? O Corinthians é de Deus ou do mundo? O Palmeiras é de Deus ou do mundo? Vocês que são mineiros aí, o Cruzeiro e o Galo, o Atlético é de Deus ou do mundo? Vê se alguém tem coragem de dizer para mim que o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, é de Deus. Não é do mundo. E a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Como é que você vai comprar uma camiseta, um uniforme, vai motivar seu filho a ter um time de futebol no coração, aonde tem ídolo e tem feitiçaria? Tem um ídolo que é o padroeiro, o santo, e tem um mascote que é da feitiçaria. Satanás está entrando e Deus está saindo do seu Éden. Preste atenção no que você traz para dentro da sua casa. O tipo de conversa que roda na sua mesa. Qual é o tipo de programa que vocês assistem? Como pode o pai, a mãe, com uma moça, um adolescente, e uma cena de sexo na porta da janela da sua casa? Porque quando você liga a televisão, você abre a janela. Como é que você põe pessoas para transar dentro da sua sala, na frente dos seus filhos? Depois você fica horrorizado porque o tio pegou a sobrinha de 10 anos de idade. Mas vai lá ver o ambiente que aquela criança vivia. Agora fica todo mundo horrorizado porque fez o aborto. Ei, você está abortando os seus filhos na fé? Você está matando os seus filhos na fé? Você traz o diabo para dentro da sua casa e está preocupado que a menina foi estuprada com 10 anos de idade? Você está estuprando os seus filhos espiritualmente com os demônios que você traz para dentro da sua casa? Vamos parar de hipocrisia? Abortou, eu não sou a favor do aborto, mas aquele bebê já está com Deus. E os teus já estavam com Deus?
Eu prefiro um filho meu morto do que desviado. E Deus sabe que quando eu oro, eu falo sério com Deus. Eu não tenho problema de pegar o caixão e colocar no 7 palmos. Mas eu sabendo que meu filho está com Deus. Mas não vou aceitar o diabo carregar meus filhos. Jane, não justifica mesmo o estupro daquela criança. Eu não estou apoiando o estupro. Eu estou dizendo que numa casa onde não tem Deus, Satanás entra. Mas tem gente preocupado demais com que aquela criança foi estuprada. Todos os dias tem alguém sendo estuprado. Mas tem gente que não está preocupado com seus filhos se desviando dentro de casa. O diabo está entrando, está roubando a família, está roubando o casamento, está roubando o temor, está roubando a fé das crianças. Eu não estou aqui de forma nenhuma. Hoje eu escrevi na rede social de um grupo de pastores que eu faço parte. Sabe o que eu escrevi lá, Jane Rodrigues? Se eu encontrasse aquele homem no ato, primeiro eu escrevi bem forte, botei em negrito, eu sou a favor do aborto. Porque se eu encontrar um homem fazendo isso com uma criança, eu vou abortar o resto da vida desse infeliz. Que eu mesmo vou dar fim na vida dele. E não vem dizer pra mim, pastor, eu tenho que ter amor. Eu tô matando é por causa do amor que eu tenho na menina. Faz com meus filhos aqui pra você ver se eu não te quebro no porrete. Eu tenho que morrer pela minha esposa, pelos meus filhos. E não vem aquele negócio de em nome de Jesus, não. É em nome de Jesus mesmo que eu vou cruzar ele no que eu tiver na mão. Eu não sou a favor de violência, mas não toque no que é sagrado. Eu não tenho que ficar inerte escutando alguém fazer uma violência. Então eu sou a favor do aborto, eu ia abortar o resto da vida dele, que ele não ia ter mais vida. Então não estou aqui, misericórdia, de pensar naquela criança. É que eu estou vendo muita hipocrisia hoje, na rede social, nos jornais, porque estão preocupados demais com esse fato de quem aborta, quem não aborta. Eu não vi ninguém. Por que não aprovou a castração química? Por que não aprova a pena de morte? Pastor, você é a favor da pena de morte? Sou, é bíblico. Nem ninguém vai morrer numa pena de morte e ter uma oportunidade de se arrepender. Primeiro, que quem diz que não pode, que não é a favor da pena de morte, no Brasil, atos como esses, agora diminuiu um pouquinho, mas antes desse governo, só de violência, presta atenção, só de violência morria 63 mil pessoas em média. Em crimes violentos, crimes hediondos. Em países semelhantes, com a mesma população, aonde tem pena de morte, apóstolo Ricardo, a morte é de 3 mil em média. Opa, 60 mil pessoas deixaram de morrer porque implantou a pena de morte. 1.500 foram mortos e 1.500 foram executados. Eu sou a favor da pena de morte. Eu fiz direito. Ninguém pode ser executado antes que ele tenha o direito de chamar um sacerdote. Não pode morrer pelado, não pode morrer com fome e não pode morrer com sede. Ele tem direitos. Pastor, a pena de morte pode errar. Pode, é 1/1000. Mas quem sofre de vítima de uma violência não tem segunda chance. Isso é muito triste. À medida que Satanás vai entrando na nossa casa, na nossa família, Deus com a sua presença vai saindo. Satanás é a serpente, é a vaidade, luxúria, mundanismo, orgulho, dissensões, mágoas, falta de diálogo, falta de perdão. Essa é a forma de Satanás ir entrando na nossa casa, no nosso lar. Cuidado com as vaidades. Pastor, o que é vaidade? Definindo o que é vaidade. Vaidade é tudo que vai com a idade. Resumiu, né? Mas vaidade é todo desejo desenfreado de possuir, de ser, de ter. Luxúria, um desejo extravagante, aonde com a minha beleza eu ponho sensualidade, nudismo, prostituição, isso é luxúria. Mundanismo é viver como o mundo. O orgulho você conhece. Isso é quando isso está entrando no lar, Satanás está entrando também. Adão
era o sacerdote responsável por sua casa, que era o Éden, e por sua família. O homem, anota aí você que é homem, o homem é o professor, o sacerdote e o administrador. O papel do homem no lar: instruir, espiar e sustentar. Como professor, você ensina a palavra. Como sacerdote, você espia o pecado da sua família. E como administrador, você sustenta a sua família. Faz alguma coisa: instruir, espiar e sustentar. Vamos ver isso. Ensinar as Escrituras, Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueces da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Meu Deus, isso é uma sentença muito pesada. Esse dia, apóstolo Ricardo, fui ministrar numa igreja famosa aqui no Brasil, aqui perto de mim. Igreja que todo mundo quer estar nela, porque ela é grande, ela é bonita. No final do culto, o culto acabou 10 horas, e era 2 horas da manhã, eu ainda tinha um grupo de pessoas ao meu redor, e alguém perguntou: quantas vezes o senhor já leu a Bíblia? Quando eu falei, vamos melhorar a média aqui, vamos conversar aqui. Começamos a perguntar para mais de 40 pessoas. Tinha pessoas lá com 30 anos de crente, outros bem jovens. Não tinha nesse grupo de pessoas nenhuma pessoa que tinha lido toda a Bíblia uma única vez. Aí alguém lá disse assim: ah, pastor, mas eu leio aqui, eu leio ali, eu acho que eu já li várias vezes. Não leu, não. Não leu. Você precisa ler. Porque quem não lê a palavra está desprezando a Deus. Quem não ama a palavra não ama a Deus. Porque o que ensina você a amar a Deus é a palavra, não é a pregação. A pregação faz você crer, mas o estudo profundo, a meditação, a busca, a alimentação pela palavra coloca Deus dentro de você. A fé conta de um Deus que existe ali, mas o estudar a palavra coloca um Deus a existir aqui. E ele promete: se você se esquecer, eu vou me esquecer dos seus filhos. Eles vão se multiplicar, mas quanto mais eles se multiplicar, mais eles vão pecar. E Deus promete: eu mudarei a sua honra em vergonha. Oséias 4,7. Alguém pergunta: por que meu filho é homossexual? Porque Deus mudou a honra dele. Por que minha filha é lésbica? Porque Deus mudou a honra dele. Por que meu filho é assassino? Porque Deus mudou a honra dele. Por que meu filho é ladrão? Porque Deus mudou a honra dele. Por que meu filho é usuário de droga? Porque Deus mudou a honra dele. E por que Deus fez isso? Porque você se esqueceu de Deus. Isso é sério. A gente gosta do Salmo 23, a gente gosta do Salmo 91, a gente gosta de Josué 1,8. Né? Não tenha medo, seja corajoso. É isso que eu estou contigo. Assim como fui com Moisés, assim também serei contigo. Essas coisas a gente gosta, né? Não, aqui é palavra de Deus. Lá na congregação onde eu sou pastor, quando a gente termina uma frase dessa, eu digo: palavra do Senhor. E o povo responde: graças a Deus. Recebe com alegria, é uma pancada, mas tem que receber com alegria. Malaquias 2 e 1. Agora, ó sacerdote, esse mandamento é para você. Ó marido, esse mandamento é para você. Pois os lábios do marido, do sacerdote, devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Ó pais, da sua boca deve sair o conhecimento e o conselho, porque os teus filhos procurarão dos pais a instrução. Então o homem está para instruir. Também o marido está para espiar. Gênesis 19, 27 conta que Abraão levantava de madrugada e orava pela sua família, orava pela sua casa. Era costumeiro Abraão fazer isso. Um dia Deus estava vindo para destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão levantou de madrugada como de costume e foi para o lugar orar. Deus disse: eu não posso fazer isso sem falar com Abraão, porque lá na cidade de Sodoma tem um parente de Abraão. Abraão salvou a sua família, porque Abraão se levantava para fazer expiação. Jó capítulo 1, versículo 5 diz que sucedia
que o tempo transcorrido do aniversário dos filhos de Jó, Jó passava o ano inteiro comemorando o aniversário, ele tinha 10 filhos, ele e a mulher, era um aniversário para cada mês. Então Jó levantava de madrugada e ia fazer expiação pela sua família, oferecia ofertas ao Senhor e dizia: Senhor, se porventura meus filhos pecaram. Um sacerdote é para fazer expiação, é para ensinar e é para expiar o pecado da sua família. Como expiamos os pecados da nossa família hoje? Orando, intercedendo, nos santificando, sacrificando, colocando a nossa vida diante do altar, orando como Daniel orou no capítulo 9 do livro de Esdras, orando como Neemias orou no capítulo 9 do livro de Neemias. Neemias, Esdras e Daniel, eu não sei qual é o segredo, mas os três fazem o mesmo tipo de oração, orando pelos seus pais, orando pela sua casa, orando pelo governo, orando pelos príncipes, orando pela família, todos no capítulo 9. E o homem também está na sua família, o marido, para sustentar. Provérbios 24, 27. Prepara os teus trabalhos de fora, apronta bem o teu campo e depois edifica a sua casa. Presta atenção, quem quer casar aí, e quem casou errado agora, aguenta o burrai. Prepara fora o teu trabalho, apronta o teu campo e edifica a tua casa. Formação, profissão, casamento. Casou com quem não tem formação, casou com quem não tem profissão, agora tem que vender perfume da Avon, tem que vender Jequiti, tem que trabalhar de doméstica para comprar roupa íntima, porque foi casar com um camarada que não tinha formação nem profissão. Agora quer largar, não pode não. Montou no jeguinho, aguenta os pulos até o final da carreira. Quem mandou você escolher o primeiro que apareceu? Tá vendo aí, Bruna? Formação, profissão, depois casamento. Não, tem gente casando para depois estudar. Tem gente casando pensando que depois vai ganhar dinheiro. Não, o homem casa para sustentar a casa. Então, mulheres, sejam sábias, não casa com quem não dá conta de sustentar uma casa. Mulher tinha que ser mais inteligente. Elas tinham que, antes de apaixonar pelo rapaz, elas tinham que saber quanto de dinheiro esse rapaz dá para a mãe. Por quê? Porque o tanto de dinheiro que um rapaz dá para a mãe é o tanto de dinheiro que ele vai dar para a esposa. Aí você casa com alguém que nunca deu um perfume para a mãe, nunca sustentou a mãe em nada. E aí depois você está achando que vai casar com você, ele vai te dar alguma coisa? Vai não. Não vai. Seja inteligente. Gênesis 3,19, é do suor do teu rosto que você vai ter que comer o pão, macho. 1 Tessalonicenses 4,11, e procureis viver inquieto, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar nas vossas próprias mãos. O homem tem que trabalhar. Eu faço de tudo para não ser um pastor vadio, que eu conheço muito pastor vadio. Por quê? Porque eles têm o dia inteiro, eles não têm 1 hora, 2 horas de leitura, de oração, de estudo. Eu faço de tudo para ver se eu passo de 6 horas ocupado com livro, com oração, com estudo, com curso. Vou te mostrar, além dos cursos que eu tenho na internet, que eu não está baixado aqui, vou te mostrar quantos cursos eu faço simultaneamente. Pastor, para que isso? Porque eu tenho que aprender para ensinar a minha igreja. Esse é meu trabalho, essa é a minha profissão. Eu tenho que trabalhar. Quem não trabalha não merece comer. Ó, na internet eu devo ter, que não está aqui nessa lista, ó, pelo menos mais uns 10. E eu faço tudo simultaneamente. Eu estudo 1 hora em um, passo para o outro, estudo outra hora no outro, estudo outra hora no outro. Aí eu oro um pouco, aí eu levanto de novo e vou estudar de novo. Por quê? Porque eu sou pago para isso. Eu tenho que trabalhar. Mas eu conheço pastor que não tem um tostão de moeda no bolso, mas não ora, não estuda. É melhor você virar servente pedreiro. Porque o homem tem que sustentar a sua família. E é com honra. Então o homem, ele tem que produzir o ensino, a expiação e o sustento. Porque o homem é o professor, é o sacerdote e é o provedor. Por que a culpa foi do homem lá no Éden e não da mulher? É uma pergunta bastante interessante, porque Paulo vai falar que quem pecou foi o homem, não foi a mulher.
Depois você lê Ezequiel, do capítulo 16 ao capítulo 18. Vou te mandar o esboço, você vai ler. Porque a responsabilidade da família é do homem. O homem é o responsável por sua família. Se você chegar para mim e falar assim, pastor, minha mulher me traiu, eu falei, porque você não estava orando. Não tem desculpa para você perder sua família. É porque você falhou. Quando uma mulher aceita Jesus, uma mulher aceita Jesus. Quando um homem aceita Jesus, toda a sua casa se rende a Jesus. Já prestou atenção nisso na igreja? Porque Deus deu a cabeça do casamento da família para o homem. Lá no Éden houve um certo carnaval. Já estamos caminhando para o final. O homem se embriagou com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E logo que eles se embriagaram com aquela árvore, aconteceu, eles ficaram num estado de nudez. Gênesis 9:20, começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embriagou. Noé também cometeu o mesmo erro, embriagou-se com o fruto da vinha. Onde você quer chegar, pastor? Eu quero dizer para você que lá no Éden houve um estado de embriaguez com Adão e Eva, eles ficaram nus. Noé bebeu do vinho e ficou nu. Essa nudez aqui é bem profunda, porque nós vamos encontrar a nudez física e a nudez espiritual. Eu acho que no meu Instagram tem uma palavra sobre vestimentas. Aconselho você a ir lá ouvir. Os princípios são as vestimentas da alma. E os mandamentos, a Torá, a palavra de Deus, é o alimento da alma. Tem muita gente que está fraco porque não se alimenta, a alma está fraca. E não tem autoridade porque a alma está sem vestimenta. É na vestimenta que se identifica a autoridade de alguém. Então, os princípios da palavra de Deus são vestimentas. E o estudo da palavra de Deus é alimento para a sua alma. Então lá no Éden houve um carnaval. Alguma coisa aconteceu que Adão e Eva ficou nu. Depois do dilúvio, Noé também se embriagou e ficou nu. Por que esse exemplo? O que é que embriaga um casamento? O que é que pode deixar você nu espiritualmente e destituir sua família? O que faz alguém ter que sair do Éden, como Adão e Eva teve que sair? O que faz alguém amaldiçoar sua família, como Noé fez com seu filho e seu neto? Primeira coisa que faz um casamento se embriagar é a carnalidade, sensualidade, concupiscência, prazeres da carne. O que é sensualidade? É volúpia, é lubricidade. O que é volúpia? É o prazer sexual, é querer grande prazer e além do que é permitido, isso é volúpia. A lascívia também embriaga um casamento. O que é lascívia? É sensualidade, é luxúria. Pastor, o que é luxúria? É sexualidade extrema, forte, prazer sexual. A luxúria está ligada ao sodomismo. A avareza também é terrível para embriagar um casamento, quando alguém é avarento. Outros são nocivos demais, suvindo. Outros têm um desejo excessivo de adquirir e enche a casa de dívida. Deixa eu dizer um exemplo para vocês, isso é comprovação, isso está provado. O que mais provoca divórcio hoje é a questão financeira no lar. É a campeã para destruir casamento. Você pode ir no cartório, que alguém vai te informar que o que mais causou divórcio, separação, é dívida. Eu bato muito forte na questão da dívida, porque dívida destrói família. Quando o homem está endividado, ele deixa de trazer para casa
o que era devido. Então isso é perigoso. Gastar com excessivo, gastar com supérfluos, isso embriaga um casamento e destrói o casamento. Então o que é que embriaga um casamento, pastor? Carnalidade, sensualidade, volúpia, lascívia, luxúria, avareza e atitudes de pródigo. O que é pródigo? Quem gasta descontrolado. Em Gênesis capítulo 7, versículo 1 depois disse o Senhor a Noé, presta atenção nisso, já vou encerrar. Presta atenção nessa ordem. Isso serve para a nossa família. Isso é algo que Deus me mostrou, que eu achei muito importante, apóstolo Ricardo. Olha a ordem de Deus para a família de Noé. Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Deus ordena a Noé entrar na arca com toda a sua casa. Entrar na arca é o mesmo que entrar no Éden. Era para entrar com toda a casa, mas tinha um modo de entrar. Ele disse, entra tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Não é de qualquer maneira que você entra no Éden, não é de qualquer maneira que você entra na arca. Entrar na arca, a arca tinha 3 compartimentos. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. A arca tinha 153 metros de comprimento, 35 metros de largura e 18 metros de altura. E 3 compartimentos. A arca tinha os compartimentos baixo, o segundo e o terceiro. No compartimento baixo estavam os animais selvagens, representando o campo. No segundo nível estavam os animais domésticos, representavam o lugar santo. E no terceiro compartimento estavam as aves, representavam o lugar santíssimo. Qual era a ordem de Deus para Noé proceder com a sua família? É a mesma ordem para proceder eu e você. E eu quero chamar a atenção dos homens agora. Ao sair da arca, Deus diz, Noé, sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e a mulher dos teus filhos. Como é que Noé saiu? Confere aí. Gênesis 8:16. Era a ordem de como sair. Gênesis 8:18. Foi como ele saiu. Então saiu Noé, seus filhos, sua mulher e a mulher dos seus filhos. Não sei se você conseguiu pegar. Ele sai tu, tua mulher, teus filhos e a mulher dos teus filhos. Saiu Noé, seus filhos, a mulher e a mulher dos seus filhos. A ordem foi invertida. Noé fez alguma coisa na arca que fez com que Noé deixasse a sua esposa em segundo plano. Colocou os filhos em primeiro plano. Deixa eu dizer uma coisa para você que tem filho pequeno. Não deixe os teus filhos em primeiro plano. O primeiro plano é o teu cônjuge. Ame os teus filhos, mas desde que eles nasceram, não deixe eles dormir na sua cama. E de preferência não deixe eles dormir no seu quarto. Você está tirando a ordem. E pode ser que lá na frente você vai estar embriagado. Isso é muito sério. Porque eles desrespeitou. Quantos homens que esqueceram. Conheço homens de Deus, pastores, que eles acham que para ser felizes eles vão ter que deixar a esposa para trás. Não. Deus deu uma ordem. Saia, conquista, multiplica, enche a terra, povoe novamente Noé. Mas é você e a sua esposa. O sucesso do teu ministério é você e a sua esposa. O sucesso da sua empresa é você e a sua esposa. Não é você e a secretária. O teu sucesso do teu trabalho é você e a sua esposa. Sua esposa precisa crescer junto com você em tudo que você crescer.
Não troque esta ordem. Não pensa que Deus tem um projeto só com você. Sem a tua esposa, você vai cascar fora do Éden. Deus vai te fincar o pé na bunda do ministério. Deus vai te fincar o pé na bunda do trabalho. Deus vai te fincar o pé na bunda da sua empresa. Se você deixar a sua esposa para trás. Trocar as ordens. Preste atenção nos princípios. É você e a sua esposa. Ah, pastor, mas ela não tem capacidade que tem a secretária. Tem sim. Dê o mesmo capricho que você tem para ela, que ela vai se tornar a sua melhor secretária. Pastor João gosta de chegar aqui em casa, entregar o dízimo e achar a Rosana para receber. Que a Rosana é minha secretária. E eu sou um pastor que durmo com a secretária toda noite. Porque a minha mulher é minha secretária. Não, mas eu vejo uns camaradas que eles deixam a esposa deles para trás. Cuidado com a ordem. Algo aconteceu na arca entre Noé e sua esposa, porque Noé deixou a sua esposa em segundo plano. A esposa de Noé não estava ao seu lado em um momento tão importante, o recomeçar de uma nova sociedade. A mulher não estava presente, apóstolo Ricardo, quando eles iam começar uma conquista. Ele não estava presente quando ele ia começar um projeto. Ei, você vai construir uma casa? Deixa ela desenhar. Ela que vai gerenciar. Vai comprar os móveis? Deixa ela escolher. Ela que vai dirigir o fogão, não é você? Não, aí você vai lá e compra a geladeira que você gosta. E a mulher bate a porta da geladeira o resto da vida, você não sabe por quê. Porque você deixou ela em segundo plano. Vai comprar um carro, ela quer branco, você compra preto. Aí você não sabe por que aquele carro não traz felicidade. Porque você deixou ela em segundo plano. Ela é adjuntora. Noé estava sozinho na tenda. Sua esposa não estava ao seu lado. Por isso Noé se embriagou. Cuidado para você não se embriagar com os seus próprios projetos, se embriagar com seus próprios sonhos, se embriagar com suas próprias conquistas, quando você não deixa a sua esposa ser participativa. Coloque a sua mulher em primeiro plano. E para os homens de Deus aí, a primeira é a família, depois é ministério. Cuidado para você não deixar a sua esposa em segundo plano, olhando para o ministério. Conheço gente que vivia só jejuando, a mulher dele foi embora. Valeu de que ele jejuar? Era santo demais, agora não fazia o serviço em casa, a mulher foi caçar quem ia fazer. Cuidado, vigia. Ló também falhou com sua família. Gênesis capítulo 18, versículo 32, disse ainda Abraão: ora, não se ire, ó Senhor, pois só mais essa vez eu falarei, se porventura achar ali 10. Abraão estava intercedendo, começou em 50, agora já estava em 10. Se tiver 10 justos na cidade, o Senhor vai destruir? Abraão, Deus disse: não, se tiver 10 justos eu não vou destruir. Abraão parou de interceder, porque acreditava que Ló teria cuidado da sua família. Gênesis 19, 12. Então disseram os homens a Ló: tens mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos têm na cidade, tira-os para fora. Presta atenção. Abraão acreditava que Ló estava cuidando da sua família. Quando chegou em 10, Abraão disse: eu não vou mais orar, porque pelo menos a minha família lá em Sodoma vai estar salva. Porque tinha Ló e a esposa, suas filhas e genros. Então 2 filhas e 2 genros, são 4, já são 6. Seus filhos e nora, 2 filhos e nora, são 10. E na verdade, o anjo veio e tirou os 10 para fora. Mas a serpente já tinha entrado no coração de Ló. Pedro diz que Ló vivia em Sodoma e ele estava com a alma enfadada. Sabe o que é enfado? Quando você já está cansado, quando você já está cheio, quando você já não está suportando mais. Ló estava a ponto de se tornar um sodomita. Na primeira oportunidade, ele faz
um incesto com suas filhas. Satanás destruiu a família de Ló. Marcou 10 gerações de maldição. E muitos de nós não estamos cumprindo com esse papel. Então eu acredito que você, nesta noite, você pode tomar um posicionamento. Vou colocar a minha família no Éden. Lembre-se disso. O Éden é um estado. Você pode morar no casebre mais simples. Mas se Deus morar com você, terá alegria, terá prosperidade, terá gozo, terá comunhão. Você pode morar num palácio e ter do bom e do melhor. Se Deus não estiver lá, é melhor não estar vivo, dá vontade de morrer. Que Deus abençoe você. Que amanhã nós possamos continuar com outro ponto. E que você possa se esforçar e colocar, ou permanecer, você que já está, permanecer com a sua família no Éden. Amém? Apóstolo Ricardo, se tiver alguma pergunta, de sua parte ou da parte dos irmãos, nós poderíamos fazer agora. Se não há, nós vamos encerrar. Quero só deixar uma palavra de agradecimento ao Senhor pela palavra, pelos ensinamentos. Deixar aberto aí, se alguém dos irmãos quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Até mesmo para retratação, aquilo que você entender que não está correto, pode corrigir que nós voltamos atrás. Tá tudo bem? Então vamos encerrar e até amanhã. Opa! Não, essa eu não queria falar não, não entendemos nada. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo, que aquilo que foi expressado aqui pelos meus lábios possa produzir vida, e aquilo que não convém, que não pertence ao Senhor, seja anulado em nome de Jesus, e que a Tua palavra permaneça no nosso entendimento, no nosso espírito e no nosso coração, para que nós possamos colocar a nossa família novamente no Éden, no lugar de delícia, na Sua presença, em nome de Jesus. Assim eu abençoo a todos, que eles possam ter uma noite de descanso e um dia abençoado amanhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã.